A chuva caía forte naquela manhã de outono quando Antônio chegou ao leilão de cavalos. O homem de 50 e poucos anos puxou o chapéu para proteger melhor o rosto das gotas pesadas que ricocheteavam no chão enlameado. Seus olhos cansados percorreram o ambiente com certo desânimo. Não esperava muito daquele evento, mas a necessidade falava mais alto. Depois que sua égua Esperança morrera no mês anterior, a pequena fazenda de Antônio parecia mais silenciosa e o trabalho mais pesado. "Vai começar daqui a pouco, Antônio", disse Juca, um velho conhecido que se aproximou com passos arrastados pela lama. "Dizem que tem uns animais bons hoje." Antônio apenas acenou com a cabeça, sem compartilhar do otimismo do amigo. No bolso, o dinheiro que conseguira juntar era insuficiente para qualquer cavalo de qualidade. Talvez conseguisse arrematar algum animal velho ou problemático. Era disso que tinha medo. Outro fardo para carregar além dos que já suportava. O local foi se enchendo rapidamente. Fazendeiros ricos da região, comerciantes e curiosos formavam pequenos grupos, conversando animadamente sobre os cavalos que seriam leiloados. Antônio permaneceu afastado, encostado numa das colunas do barracão, observando as pessoas e os cavalos que começavam a ser exibidos. O leiloeiro, um homem de voz potente e gestos teatrais, subiu ao palco improvisado. "Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso tradicional leilão. Temos exemplares excepcionais hoje, garanhões de primeira linha, éguas premiadas e potros promissores." Enquanto os primeiros cavalos eram apresentados, Antônio sentiu o coração apertar. Os valores iniciais já estavam muito além do que podia pagar. Um garanhão negro foi arrematado por quase R$20.000. Uma égua baia com pelagem reluzente foi para um fazendeiro da capital por valor semelhante. Cada martelo batido parecia distanciá-lo mais da possibilidade de levar um animal para casa. "E agora, senhores", anunciou o leiloeiro com menos entusiasmo, "temos o lote número 17, um cavalo mestiço, 5 anos, sem pedigree comprovado. 2 tratadores trouxeram ao centro do leilão um cavalo que fez Antônio franzir a testa. Era um animal de porte médio, de pelagem castanha com manchas brancas irregulares no dorso e nas patas. Sua crina desgrenhada caía sobre o pescoço magro, e uma cicatriz visível cortava seu flanco direito. O cavalo mantinha a cabeça baixa, os olhos semicerrados, como se não quisesse estar ali, ou em lugar nenhum. Os murmúrios no barracão revelavam o desinteresse geral. Antônio conseguiu ouvir fragmentos de comentários ao seu redor. "Esse aí não vale nem o capim que come", disse alguém. "Olha só a cara de infeliz", comentou o outro. "Parece doente", sussurrou uma mulher próxima a ele. "Começaremos com R$500. Alguém oferece R$500? A voz do leiloeiro ecoou sem resposta. R$400 então. É um cavalo jovem, senhores." O silêncio era quebrado apenas pelo som da chuva que caía no telhado de zinco. O leiloeiro, visivelmente desconfortável, continuou baixando o valor. "300, 200, R$100, senhores. É um animal de trabalho." Antônio observava o cavalo com atenção crescente. Algo naquele animal despertava nele uma estranha empatia. Talvez fosse o jeito cabisbaixo. Talvez fossem os olhos que pareciam guardar alguma história triste, ou talvez fosse porque, de alguma forma, Antônio se enxergava nele. Rejeitado, subestimado, marcado pela vida. "Ninguém oferece nada? Vamos encerrar o lote então." R$1. Antônio se surpreendeu com sua própria voz. Um riso abafado correu pelo barracão. Alguém soltou uma gargalhada mais alta. O leiloeiro olhou na direção de Antônio com uma expressão que mesclava alívio e constrangimento. R$1? O senhor está oferecendo R$1 pelo animal? Sim, R$1, confirmou Antônio, sentindo os olhares zombeteiros sobre si. O leiloeiro respirou fundo. R$1 então. Alguém dá mais que R$1? O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era um silêncio de desinteresse, mas de descrença. Quem seria louco de comprar aquela pilha de ossos por qualquer valor? Nem mesmo R$1 valia a pena, na opinião geral.
R$ 1 oferecido pelo Senhor. Uma vez, 2 vezes, vendido por R$ 1. O martelo bateu, selando o destino do cavalo, e, sem que Antônio soubesse, mudando também o seu próprio destino. Algumas pessoas riram, outras balançaram a cabeça, achando graça ou loucura. Juca se aproximou de Antônio com um olhar indagador. Você tá maluco, compadre? O que vai fazer com esse pangaré? Não sei ainda, respondeu sinceramente. Mas ele precisava de alguém, e eu também. Após pagar o valor simbólico e assinar os papéis necessários, Antônio recebeu as rédeas do animal das mãos de um tratador que parecia aliviado por se livrar do problema. Boa sorte, disse o homem com um sorriso irônico. Esse aí deu trabalho para todo mundo aqui. Ninguém conseguiu domá-lo direito. Tem um gênio difícil, sabe? Foi maltratado pelo antigo dono. É arredio. Não deixa ninguém chegar perto. Tivemos que sedar ele só para trazer para o leilão. Antônio escutou em silêncio, estudando o animal que agora era seu. O cavalo ainda mantinha a cabeça baixa, mas seus olhos percorriam o ambiente, alertas, desconfiados. Como ele se chama? Perguntou Antônio. O tratador deu de ombros. Não sei se algum dia teve nome. Aqui chamávamos de problema. Antônio assentiu lentamente e passou a mão sobre o pescoço do cavalo, que se retraiu ao toque. Não vai mais se chamar assim. Isso não é nome que se dê a ninguém. A viagem de volta à pequena propriedade de Antônio foi lenta. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o chão enlameado dificultava o caminhar. O cavalo seguia Antônio com relutância, parando ocasionalmente, resistindo à guia. Por vezes, empacava de vez, e Antônio precisava puxá-lo com firmeza, mas sem violência. Vamos, rapaz, não vou te machucar, dizia com voz calma. Estamos quase chegando em casa. Casa. A palavra soou estranha aos seus próprios ouvidos. Desde que a esposa Teresa falecera, há 3 anos, e o filho se mudara para a cidade grande, a fazendinha deixara de parecer um lar. Era apenas o lugar onde vivia e trabalhava, sozinho com suas memórias e seus silêncios. A morte de Esperança, a égua que fora sua companheira por 15 anos, tornara a solidão ainda mais palpável. Já estava escurecendo quando chegaram. O cavalo parecia exausto, mas ainda mantinha a postura defensiva. Antônio o conduziu até o pequeno estábulo onde Esperança havia vivido. Havia feno fresco, água limpa e um espaço protegido do vento e da chuva. Um luxo que o animal provavelmente não conhecia há muito tempo. Descanse, disse Antônio soltando as rédeas. Amanhã conversamos melhor. O cavalo permaneceu imóvel, as narinas dilatadas farejando o novo ambiente, os olhos inquietos. Antônio retirou-se lentamente, deixando o animal se acostumar ao local. Na manhã seguinte, Antônio acordou com o primeiro cantar do galo. O céu estava limpo após a chuva da véspera, e um sol tímido começava a despontar no horizonte. Ele se vestiu rapidamente e foi ao estábulo, ansioso para ver como o cavalo havia passado a noite. Para sua surpresa, encontrou o animal de pé no mesmo lugar onde o deixara, como se não tivesse se movido nem para comer ou beber. O feno estava intocado, e a água parada na gamela. Você não comeu nada? Preocupou-se Antônio, aproximando-se devagar. O cavalo recuou, as orelhas para trás, em sinal de alarme. Calma, rapaz. Só quero ver como você está. Durante vários dias, a cena se repetiu. O cavalo mal tocava na comida. Recusava-se a deixar Antônio se aproximar e mostrava-se inquieto quando alguém entrava no estábulo. Tentativas de escová-lo ou limpar seus cascos eram respondidas com coices e relinchos de protesto. Parece que você jogou o dinheiro fora, Antônio, comentou Juca, que veio visitar o amigo uma semana depois. Esse animal tá mais para caso perdido. Antônio observava o cavalo do lado de fora do estábulo. Ele só precisa de tempo, Juca, e de paciência. Tempo e paciência não vão pôr comida na sua mesa, compadre. Um cavalo que não trabalha é peso morto. As palavras do amigo pesaram no coração de Antônio, mas ele não desistiu. Algo lhe dizia que aquele animal, tão desprezado por todos,
Tinha valor. Talvez não o valor que o mundo reconhecia, mas um valor que ele, Antônio, conseguia enxergar. À noite, quando todos os afazeres estavam concluídos, Antônio sentava-se próximo ao estábulo e conversava com o cavalo. Contava histórias de sua vida, falava sobre Teresa, sobre o filho distante, sobre os sonhos que tivera e os que abandonara. O cavalo, a princípio, mantinha distância, mas aos poucos parecia se acostumar com o som daquela voz. Foi numa dessas noites, quase 2 semanas após o leilão, que Antônio tomou uma decisão. "Vou te chamar de Redenção", disse ao animal, "porque acho que viemos para redimir um ao outro." Nos dias que se seguiram, Antônio estabeleceu uma rotina com Redenção. Todas as manhãs, levava água fresca e feno novo, limpava o estábulo e falava com o cavalo em tom sereno. Não forçava aproximações, apenas deixava que o animal se acostumasse com sua presença. À noite, voltava para contar sobre seu dia. "Consertei a cerca do lado norte hoje", dizia, sentado num banquinho de madeira a uma distância respeitosa. "Amanhã vou plantar um pouco de milho naquele pedaço de terra perto do riacho. Um dia, quem sabe, você me ajuda com isso, hein?" Redenção observava Antônio com seus olhos escuros e vigilantes. Ainda mantinha a desconfiança, mas algo começava a mudar. Certa manhã, Antônio notou que a comida havia sido consumida durante a noite. 2 dias depois, encontrou o cavalo bebendo água quando entrou no estábulo, uma cena que nunca presenciara antes, pois o animal sempre se recusava a mostrar qualquer vulnerabilidade em sua presença. "Estamos progredindo, meu amigo", sorriu Antônio. No entanto, a situação estava longe do ideal. Antônio precisava de um cavalo para trabalho, e Redenção ainda não permitia ser montado, nem mesmo ser tocado por mais de alguns segundos. A cicatriz em seu flanco parecia uma lembrança constante dos maus tratos sofridos, e qualquer movimento mais brusco o fazia recuar violentamente. Os vizinhos não demoraram a comentar sobre o mau negócio que Antônio fizera. Numa tarde de domingo, enquanto comprava mantimentos na venda do povoado, ouviu risos abafados e frases como "aquele que comprou o pangaré doido" ou "jogou dinheiro fora, nem R$1 aquilo vale". Antônio fingia não escutar, mas as palavras o acompanhavam no caminho de volta para casa. Foi numa tarde particularmente quente, quase 1 mês após o leilão, que algo inesperado aconteceu. Antônio trabalhava num campo próximo, arrancando ervas daninhas que cresciam entre as plantações. O sol castigava, e o suor escorria por seu rosto e pescoço. De repente sentiu uma tontura forte e caiu de joelhos no chão. "São as costas de novo", pensou, sentindo uma dor aguda atravessar sua coluna. Aquele velho problema que o atormentava há anos, consequência de décadas de trabalho pesado, escolhera o pior momento para voltar. Antônio tentou se levantar, mas a dor o impediu. Ficou ali, ofegante, tentando recuperar o fôlego e reunir forças. O estábulo ficava a uns 200 metros dali. Ninguém apareceria para ajudá-lo. O filho na cidade grande, os vizinhos em suas próprias terras. Com esforço, Antônio começou a se arrastar na direção da casa, centímetro por centímetro, a dor tornando cada movimento uma tortura. Não soube quanto tempo se passou, minutos ou horas, quando ouviu um som familiar. O trotar de cascos no chão. Ergueu a cabeça com dificuldade e viu, incrédulo, Redenção se aproximando. O cavalo parara a poucos metros, as narinas dilatadas, observando-o com o que parecia ser curiosidade. "Redenção", chamou Antônio com voz fraca. Para sua surpresa, o cavalo se aproximou mais, lentamente, quase hesitante. Parou ao seu lado, baixou a cabeça e bufou suavemente. Antônio, movido por um instinto que não conseguiu explicar, segurou-se na crina de Redenção e, com um esforço supremo, conseguiu se levantar parcialmente. O cavalo não recuou. Permaneceu imóvel, como se entendesse o que estava acontecendo. Com movimentos dolorosos, Antônio conseguiu se apoiar no dorso do animal. Redenção tremeu levemente, mas não reagiu com violência como temia.
Para casa, rapaz. Vamos para casa, murmurou Antônio. Como se compreendesse o pedido, Redenção começou a caminhar lentamente em direção à casa, carregando Antônio com cuidado. Quando chegaram ao quintal, o cavalo parou, permitindo que Antônio deslizasse de seu dorso até o chão, perto da porta da frente. Obrigado, disse Antônio com lágrimas nos olhos, tocando o pescoço do animal. Redenção ainda parecia tenso, mas não se afastou de imediato. Ficou ali por mais alguns instantes, antes de retornar ao estábulo por vontade própria. Aquele evento marcou um ponto de virada na relação entre eles. Nos dias seguintes, enquanto Antônio se recuperava da crise nas costas, Redenção passou a aceitar sua aproximação com menos resistência. Permitia ser escovado por períodos curtos, aceitava os cuidados básicos com seus cascos e comia na presença de Antônio. É quase como se ele soubesse que você precisava de ajuda, comentou a velha Dona Lourdes, que vinha ocasionalmente fazer faxina na casa de Antônio e ouvira a história do ocorrido. Talvez ele precisasse de um motivo para confiar em mim, respondeu Antônio, observando o cavalo pastar calmamente no pequeno cercado que construíra próximo ao estábulo. Dona Lourdes, que em toda a região era conhecida por sua sabedoria e muitas vezes consultada para questões que iam além do entendimento comum, estudou o animal por um longo momento. Esse cavalo tem algo especial, disse finalmente. Não é só um bicho, é uma alma que reconhece outra alma. Antônio não era um homem de crenças místicas, mas as palavras de Dona Lourdes ficaram em sua mente. Talvez ela estivesse certa. Talvez houvesse algo além da compreensão racional naquela conexão que começava a se formar entre ele e Redenção. Com o passar das semanas, o progresso continuou. Redenção agora aceitava o cabresto sem protestar e permitia que Antônio o guiasse pelo terreno da fazenda. O próximo passo seria a sela, mas Antônio não queria apressar as coisas. A confiança entre eles era frágil, construída dia após dia, e um único erro poderia destruir tudo. Foi Juca quem trouxe a notícia que mudaria o rumo das coisas. Vai ter uma corrida de cavalos no povoado daqui a 3 meses, anunciou durante uma de suas visitas. O prêmio é bom, quase R$5.000. O Alberto, o Zé da Vendinha e até o Coronel Mendonça vão participar. Antônio balançou a cabeça sem muito interesse. O que eu tenho a ver com isso? Juca olhou para a Redenção, que pastava tranquilamente a alguns metros de distância. Você podia participar. Esse cavalo aí, apesar de tudo, parece ter boa estrutura. É jovem, tem porte para velocidade. Está louco? Redenção mal aceita ser montado. E uma corrida é algo completamente diferente. Além disso, os cavalos do coronel são puro sangue, treinados desde pequenos. Juca deu de ombros. Foi só uma ideia. Mas pense bem, Antônio. Se você ganhasse, resolveria muitos problemas. A fazenda precisa de reparos, o telhado da casa está quase caindo e o dinheiro da última colheita não vai durar para sempre. As palavras do amigo, embora ditas sem má intenção, pesaram sobre Antônio depois que ele se foi. Era verdade que a situação financeira não estava boa. A pequena pensão que recebia mal cobria as despesas básicas, e a colheita daquele ano fora prejudicada pela seca. À noite, sentado próximo ao estábulo como de costume, Antônio conversou com Redenção sobre o assunto. O Juca acha que devíamos participar da corrida, disse, quase rindo da ideia. Mas não se preocupe, não vou te obrigar a nada disso. Sei que você ainda tem medo. E tudo bem. Vamos no nosso ritmo. No entanto, nos dias que se seguiram, Antônio começou a observar Redenção com outros olhos. Percebeu como o cavalo, apesar de sua magreza inicial, apresentava agora um porte mais elegante. O pelo, antes sem brilho, começava a ganhar um lustro saudável. E havia momentos, quando Redenção corria livremente pelo cercado, que demonstrava uma velocidade impressionante. Talvez, Antônio começou a pensar, talvez não seja uma ideia tão absurda. Começou devagar com sessões curtas de montaria. Redenção ainda se mostrava nervoso, especialmente quando Antônio tentava colocar a sela, mas aos poucos foi aceitando. Uma volta ao redor do cercado,
depois 2, depois uma caminhada até o riacho próximo. Cada dia, uma pequena vitória. Os vizinhos, que antes zombavam, agora observavam com curiosidade. Viam Antônio e Redenção atravessando os campos, gradualmente aumentando o ritmo e a distância. O homem e o cavalo por R$1 começaram a se tornar um assunto mais respeitoso nas conversas do povoado. Quem diria, hein? Comentou o dono da venda, certa tarde em que Antônio veio comprar mantimentos. Parece que você viu algo naquele cavalo que ninguém mais viu. Antônio apenas sorriu. O que ele havia visto em Redenção era o que ninguém se dera ao trabalho de procurar. A possibilidade de redenção, tanto para o animal quanto para si mesmo. Com 2 meses até a corrida, Antônio decidiu intensificar o treinamento. Redenção agora permitia ser montado regularmente e parecia até apreciar os exercícios. Havia uma energia renovada no animal, como se ele tivesse descoberto um propósito. Acha que estamos prontos para isso? Perguntou Antônio certa noite, acariciando o pescoço do cavalo enquanto compartilhavam um momento tranquilo após um dia de treino intenso. Redenção respondeu com um leve movimento da cabeça, algo que Antônio interpretou como concordância. Sorriu para si mesmo, pensando em como a vida podia ser surpreendente. Quem imaginaria que aquele cavalo rejeitado, comprado por R$1 em um leilão onde ninguém o queria, poderia agora estar se preparando para competir contra os melhores cavalos da região? À medida que o dia da corrida se aproximava, a rotina de Antônio e Redenção se tornava mais intensa. Acordavam antes do sol nascer, quando a névoa ainda cobria os campos e o orvalho molhava a grama alta. Começavam com uma caminhada lenta para aquecer os músculos, depois aceleravam gradualmente, explorando os limites da velocidade do cavalo. Antônio descobriu, para sua surpresa, que Redenção possuía um talento natural para a corrida. Quando atingia o ritmo certo, o cavalo parecia flutuar sobre o chão, suas patas tocando a terra com uma leveza impressionante. Sua respiração, antes irregular e ansiosa, tornara-se profunda e controlada. E havia momentos, raros mas preciosos, em que Antônio sentia que ele e o animal se tornavam um só. Um único pensamento, um único movimento. É como se ele estivesse esperando por isso a vida toda. Comentou com Dona Lourdes que viera trazer um chá especial para ajudar nas dores nas costas de Antônio. A velha senhora observou Redenção com seus olhos astutos. Não é só ele que estava esperando. Vocês dois precisavam um do outro. As palavras de Dona Lourdes, sempre carregadas de um mistério que Antônio não compreendia completamente, novamente lhe deram o que pensar. Nem tudo, entretanto, corria de maneira suave. Havia dias em que Redenção parecia retroceder a seu estado anterior, mostrando-se nervoso e esquivo. Pequenos ruídos ou movimentos bruscos ainda o assustavam, fazendo-o empinar ou recuar violentamente. O trauma dos maus-tratos deixara marcas profundas, e Antônio precisava ter paciência dobrada nesses momentos. Calma, rapaz, dizia, afagando o pescoço do animal com movimentos lentos. Já passou. Ninguém vai te machucar aqui. Uma tarde, enquanto treinavam numa estrada lateral que cortava a propriedade vizinha, um trator passou repentinamente, assustando Redenção. O cavalo empinou, relinchou de medo, e Antônio, pego de surpresa, caiu no chão empoeirado. Um filete de sangue escorreu de sua testa, onde uma pedra o cortara. Tudo bem, foi só um susto, murmurou, levantando-se devagar. Redenção parara a alguns metros, tremendo, as narinas dilatadas em pânico. Antônio se aproximou com cautela, falando suavemente. Esperava que o cavalo recuasse, como acontecia em situações de estresse, mas, para sua surpresa, Redenção permaneceu imóvel. Vem, vamos para casa, disse, segurando as rédeas. O caminho de volta foi silencioso, ambos abalados pelo incidente. Antônio sabia que precisavam superar esse tipo de situação se quisessem ter alguma chance na corrida. No dia do evento, haveria muito mais barulho, pessoas e confusão. Naquela noite, enquanto limpava o corte na testa, Antônio se perguntou se não estava sendo tolo.
o que o fazia pensar que um cavalo traumatizado, comprado por R$ 1 num leilão onde ninguém o queria, poderia competir contra animais treinados desde o nascimento, e ele mesmo, um velho fazendeiro com problemas nas costas, como poderia se tornar um jóquei de repente? Talvez estejamos sonhando alto demais, Redenção, disse ao cavalo, que o observava com seus olhos atentos. No entanto, na manhã seguinte, Antônio acordou com uma determinação renovada. Se havia aprendido algo na vida, era que desistir só garantia uma coisa: o fracasso. Enquanto continuassem tentando, ainda havia esperança. Modificou a estratégia de treinamento. Em vez de focar apenas na velocidade, começou a familiarizar Redenção com situações que poderiam surgir durante a corrida. Treinou em diferentes terrenos, estradas arenosas, campos com vegetação alta, trilhas rochosas. Acostumou o cavalo com a presença de outros animais, levando-o propositalmente para perto do gado do vizinho ou dos cavalos que trabalhavam nas outras fazendas. Um mês antes da corrida, Juca apareceu com uma notícia que agitou o povoado. O coronel Mendonça comprou um novo cavalo, anunciou, sentando-se à mesa da cozinha de Antônio. Um puro sangue inglês, direto da capital. Dizem que pagou uma fortuna. Trouxe até um treinador especializado. Antônio assentiu, sem demonstrar preocupação, embora seu coração tenha acelerado ao ouvir aquilo. O coronel está determinado a vencer esse ano. Desde que perdeu para o filho do Zé da Vendinha no ano passado, jurou que isso não aconteceria de novo. O coronel Mendonça era o homem mais rico da região, dono de várias fazendas e de um temperamento conhecido por sua competitividade feroz. Não se contentava com menos que a vitória, em qualquer situação. Bom, disse Antônio, servindo café ao amigo. Cada um faz o que pode com o que tem. Eu e Redenção vamos dar o nosso melhor. Juca estudou o rosto do amigo, procurando sinais de dúvida ou medo, mas encontrou apenas a tranquilidade habitual. Você realmente acredita que tem chance, não é? Acredito no meu cavalo, respondeu Antônio simplesmente. Nos dias que se seguiram, histórias sobre o novo cavalo do coronel Mendonça circularam pelo povoado. Dizia-se que era um animal excepcionalmente veloz, com pelagem negra reluzente e pernas longas e ágeis. Chamava-se Furacão, um nome que por si só já intimidava. Apesar dos rumores, Antônio manteve seu foco. Treinou Redenção com a mesma dedicação de sempre, ignorando os olhares de pena ou as risadas abafadas que ocasionalmente ouvia quando passava pelo povoado. Uma semana antes da corrida, Antônio levou Redenção para conhecer a pista onde o evento aconteceria. Era um circuito oval, demarcado em um campo aberto nos arredores do povoado. Não havia arquibancadas fixas, apenas estruturas temporárias sendo montadas para o dia da competição. Chegaram cedo, quando o local ainda estava vazio, exceto por alguns trabalhadores. Antônio guiou Redenção pelo percurso lentamente, deixando que o cavalo se familiarizasse com o terreno, com os cheiros, com a atmosfera do lugar. Na volta, encontraram o coronel Mendonça e seu novo cavalo, também realizando um reconhecimento da pista. O coronel, um homem corpulento de bigodes fartos, parou ao ver Antônio. Seus olhos percorreram Redenção de cima a baixo, avaliando. Então é esse o cavalo de R$ 1, disse, não escondendo o tom de zombaria. Ouvi falar dele. Corajoso da sua parte trazê-lo para competir. Antônio cumprimentou o coronel com educação. Bom dia, coronel. Sim, este é Redenção. Redenção? Nome interessante para um cavalo. O coronel sorriu, puxando as rédeas de seu próprio animal, um impressionante puro sangue negro que parecia inquieto, ansioso para correr. Este é Furacão. Quer ver o que ele pode fazer? Sem esperar resposta, o coronel partiu a galope, percorrendo a pista com velocidade impressionante. Furacão era de fato um animal extraordinário, movendo-se com graça e potência que justificavam seu alto preço. Quando o coronel retornou, encontrou Antônio no mesmo lugar, calmamente acariciando o pescoço de Redenção. O que achou? Perguntou arrogante. Um belo animal, respondeu Antônio sinceramente.
Você tem razão de se orgulhar dele. O coronel, que esperava ver desânimo ou inveja nos olhos do velho fazendeiro, pareceu levemente desconcertado com a resposta serena. Bem, boa sorte na corrida. Vai precisar. Quando o coronel se afastou, Antônio voltou sua atenção para a Redenção, que acompanhara a exibição de Furacão com atenção curiosa. Não se preocupe com isso, disse, afagando a crina do cavalo. Não estamos aqui para impressionar ninguém, só para fazer o nosso melhor. No dia anterior à corrida, Antônio deu à Redenção um descanso merecido. Deixou-o pastar livremente no cercado, comendo a grama fresca e descansando sob a sombra de uma velha mangueira. Ele mesmo aproveitou para colocar em ordem seus pensamentos, preparando-se mentalmente para o grande dia. Na tarde, recebeu uma visita inesperada. Seu filho, Carlos, que raramente aparecia desde que se mudara para a cidade, estava parado diante da porta. Pai, cumprimentou o jovem, com um abraço rápido e meio sem jeito. Vim para a corrida. Todo mundo na cidade está falando sobre isso. Antônio sentiu o coração se aquecer. Mesmo com o distanciamento dos últimos anos, a presença do filho significava muito. Fico feliz que tenha vindo. Quer conhecer Redenção? Os dois caminharam até o cercado, onde o cavalo pastava tranquilamente. Carlos observou o animal com olhos críticos. É esse o cavalo que você comprou por R$1? Parece comum. Antônio sorriu. E o que você esperava? Não sei. Do jeito que as pessoas falam, pensei que seria algo especial. Um puro sangue disfarçado, talvez. Ele é especial, Antônio respondeu calmamente. Só não do jeito que as pessoas imaginam. Enquanto observavam Redenção pastar, Antônio contou ao filho a história completa, como o cavalo estava traumatizado, como aos poucos foi recuperando a confiança, como havia ajudado Antônio quando ele caíra no campo. Carlos escutou em silêncio, seu rosto se suavizando à medida que a narrativa avançava. Ao final, olhou para o pai com um novo respeito. Acho que entendo agora, disse. Não é só sobre a corrida, é? Antônio balançou a cabeça, grato por seu filho compreender. Nunca foi. O dia da corrida amanheceu com um céu claro e azul, sem nuvens à vista. Antônio acordou antes do amanhecer, sentindo aquela conhecida mistura de ansiedade e excitação no estômago. Vestiu-se com cuidado, escolhendo as melhores roupas que tinha. Uma camisa azul de botões, calça social escura e o chapéu de palha que guardava para ocasiões especiais. No estábulo, Redenção também parecia sentir a importância do dia. Estava alerta, as orelhas se movendo ao menor som, os olhos brilhantes e atentos. Quando Antônio entrou, o cavalo virou a cabeça em sua direção, como se o estivesse esperando. Bom dia, meu amigo, cumprimentou Antônio, acariciando o pescoço do animal. Hoje é nosso grande dia. Com movimentos meticulosos, escovou a pelagem de Redenção até deixá-la lustrosa. Limpou os cascos, penteou a crina e a cauda, removendo qualquer impureza. Trabalhou em silêncio, perdido em pensamentos sobre o caminho que haviam percorrido até ali. Não importa o resultado de hoje, disse finalmente, olhando nos olhos do cavalo. Você já venceu só por estar aqui. Quando terminou os preparativos, Carlos apareceu na porta do estábulo, já vestido para a ocasião. Estão prontos? Perguntou, olhando de Antônio para a Redenção. O velho fazendeiro assentiu, guiando o cavalo para fora. O sol já se elevava no horizonte, prometendo um dia quente. Caminharam juntos em direção à carroça que Carlos trouxera para transportá-los até o povoado. Filho, você já foi ver a pista? Perguntou Antônio, enquanto assegurava que Redenção estivesse confortavelmente instalado. Fui ontem à tarde. Está cheia de gente montando barracas, preparando comida, arrumando os lugares para assistir. Todo mundo da região vai estar lá. Antônio sentiu um frio no estômago ao pensar na multidão. Redenção, apesar de todo o progresso, ainda se assustava com aglomerações e barulhos intensos. Será que tinha sido prepotência acreditar que poderiam competir? O caminho até o povoado foi feito em relativo silêncio,
cada um perdido em seus próprios pensamentos. À medida que se aproximavam, começaram a cruzar com outras carroças e cavaleiros, todos se dirigindo ao mesmo destino. O campo onde a corrida aconteceria havia se transformado. Tendas coloridas pontilhavam o perímetro, bandeirolas tremulavam ao vento e uma animada multidão já se aglomerava. O aroma de comida e a música tocada por um pequeno grupo de violeiros criavam uma atmosfera festiva. Antônio sentiu o nervosismo crescer em seu peito. Este não era apenas um evento esportivo, era uma celebração, um momento social importante para toda a comunidade. Pessoas de todas as idades, de bebês no colo a idosos apoiados em bengalas, estavam presentes. Crianças corriam entre as barracas, rindo e brincando. "Vamos para a área dos competidores", sugeriu Carlos, indicando um local mais afastado onde outros cavalos eram preparados. Ao chegarem, vários olhares se voltaram para eles. Alguns curiosos, outros descrentes, alguns até zombeteiros. O cavalo por R$1 havia se tornado uma lenda local, e todos queriam ver se a história terminaria em glória ou em humilhação. "Olha só quem apareceu!" A voz do Coronel Mendonça soou alta, vinda de uma tenda luxuosa montada exclusivamente para ele e seu cavalo. Furacão estava sendo preparado por 2 tratadores profissionais que aplicavam um óleo especial em sua pelagem negra, fazendo-a brilhar ao sol. O coronel se aproximou, exibindo um sorriso de superioridade. "Pensei que tivesse desistido, Antônio. Seria a decisão sensata." "Bom dia, coronel", respondeu Antônio educadamente. "Nunca passou pela minha cabeça desistir." O coronel riu, um som gutural que atraiu a atenção dos que estavam por perto. "Bem, cada um sabe onde o sapato aperta. Se quiser jogar fora suas chances, quem sou eu para impedir?" Deu as costas e retornou à sua tenda, onde foi imediatamente cercado por bajuladores que riam de suas piadas e elogiavam Furacão. "Não deixe que ele te incomode, pai", disse Carlos, percebendo o desconforto de Antônio. "Não incomoda", garantiu o velho fazendeiro, embora sentisse um aperto no peito. "O coronel sempre foi assim, mas hoje não é sobre ele, é sobre nós." Encontraram um local tranquilo para a redenção, um pouco afastado dos outros cavalos. O animal mostrava sinais de nervosismo, as orelhas em constante movimento, os olhos acompanhando a movimentação ao redor. Antônio permaneceu ao seu lado, falando baixinho, tentando acalmá-lo. Juca apareceu pouco depois, trazendo água fresca e alguns conselhos. "A pista está firme hoje, nem muito seca nem muito úmida, perfeita para a corrida", comentou, olhando ao redor com experiência. "E olha, não se preocupe com os outros, especialmente com o coronel. Ele pode ter o cavalo mais caro, mas isso não significa nada se o animal não estiver conectado com o cavaleiro." As palavras do amigo trouxeram algum conforto. Antônio sabia que, apesar de todas as limitações, ele e Redenção haviam desenvolvido uma conexão única. Isso teria que ser suficiente. O tempo passou rapidamente e logo um apito soou, chamando os competidores para o início da prova. Havia 8 participantes no total: o Coronel Mendonça com Furacão, o filho do Zé da Vendinha com Relâmpago, o vencedor do ano anterior, o jovem sobrinho do prefeito com Ventania, 2 jovens amazonas com seus respectivos cavalos, outro fazendeiro local e um desconhecido da cidade vizinha. E, claro, Antônio com Redenção. Um homem de voz potente, usando uma corneta para amplificá-la, explicou as regras. 3 voltas completas ao redor da pista oval. O primeiro a cruzar a linha de chegada seria o vencedor. Simples assim. Os competidores se alinharam na posição de largada. Redenção estava visivelmente nervoso, pateando o chão e virando a cabeça constantemente, assustado com a multidão barulhenta. Antônio sentiu o próprio coração acelerar. E se o cavalo entrasse em pânico no meio da corrida? E se empinasse, jogando-o ao chão? As dúvidas o assaltavam. "Calma, rapaz", sussurrou, inclinando-se sobre o pescoço de Redenção. "Somos só você e eu agora, como nos nossos treinos. Ignore tudo o mais." O coronel Mendonça, montado em Furacão, lançou um último olhar desdenhoso para Antônio
antes de se posicionar. Sua confiança era quase palpável, realçada pelo porte majestoso de seu cavalo. Um silêncio tenso caiu sobre a multidão quando o juiz ergueu a bandeira de largada. Antônio sentiu uma gota de suor escorrer por sua testa. Respirou fundo, tentando controlar a tremedeira em suas mãos. "Em seus lugares", gritou o juiz. "Prontos." Nesse momento, Redenção, como se sentisse a tensão do momento, virou a cabeça e olhou diretamente para Antônio. Havia algo em seus olhos, uma calma repentina, uma compreensão silenciosa. Antônio sentiu uma onda de confiança percorrê-lo. "Vá." A bandeira baixou e os cavalos dispararam. Furacão saiu na frente com impressionante velocidade, seguido de perto por Relâmpago. Redenção, para alívio de Antônio, não hesitou. Partiu com determinação, embora não tão rápido quanto os líderes. A multidão gritava, incentivando seus favoritos. Antônio, no entanto, concentrou-se apenas na estrada à sua frente e no ritmo de Redenção sob ele. Manteve a calma, lembrando-se de tudo que haviam treinado. Na primeira curva, Furacão ainda liderava, com Relâmpago em seu encalço. Redenção estava na quarta posição, estabelecendo um ritmo constante. Antônio não se preocupou. Ainda havia muito percurso pela frente. Ao completarem a primeira volta, Antônio sentiu Redenção ganhar confiança. O cavalo parecia menos perturbado pela multidão, mais focado na corrida em si. Sua respiração era forte, mas controlada. Foi na metade da segunda volta que as coisas começaram a mudar. O ritmo frenético imposto por Furacão na largada começava a cobrar seu preço. O cavalo do coronel ainda liderava, mas já não com a mesma folga. Relâmpago aproximava-se perigosamente. Redenção, por sua vez, mantinha seu ritmo constante, começando a ultrapassar os competidores que haviam partido com velocidade excessiva e agora mostravam sinais de fadiga. Passou para o terceiro lugar, depois para o segundo, deixando Relâmpago para trás. A multidão começou a notar. Um murmúrio de surpresa percorreu as arquibancadas improvisadas. O cavalo por R$1 estava realmente na disputa. Ao entrarem na terceira e última volta, apenas Furacão permanecia à frente de Redenção, mas a diferença diminuía a cada segundo. O coronel Mendonça, percebendo a aproximação, chicoteou seu cavalo impiedosamente, exigindo mais velocidade. Antônio, por outro lado, apenas sussurrou palavras de encorajamento para Redenção. "Vamos lá, amigo. Você consegue. Mostre do que é capaz." A resposta foi imediata. Redenção acelerou, diminuindo ainda mais a distância que o separava do líder. A excitação da multidão cresceu, com muitos agora torcendo abertamente pelo azarão. Quando se aproximavam da última curva, Antônio e Redenção estavam quase emparelhados com o coronel e Furacão. Os olhares dos dois homens se cruzaram por um instante, um cheio de fúria e desespero, outro de tranquila determinação. A corrida, que começara como uma simples disputa esportiva local, transformara-se em algo muito maior. Era um símbolo, uma metáfora da própria vida, sobre segundas chances, sobre enxergar valor onde outros veem apenas falhas, sobre acreditar quando todos duvidam. E então, enquanto viravam para a reta final, Redenção fez algo extraordinário. Com uma explosão de energia que ninguém imaginava que possuía, Redenção ultrapassou o Furacão. Não foi apenas um movimento de corrida, parecia uma declaração, um grito silencioso de quem nunca teve voz. A multidão, tomada pela emoção do momento, levantou-se em massa, gritos de surpresa e aplausos ecoando por todo o campo. Antônio sentiu o poder sob ele, a determinação pulsando em cada músculo de Redenção. Naquele momento, não era mais um velho fazendeiro em cima de um cavalo comprado por R$1, era parte de um milagre acontecendo diante dos olhos incrédulos de todos. O coronel Mendonça, vendo seu caro puro sangue sendo superado, chicoteou o Furacão com ainda mais força, gritando palavras furiosas que se perdiam no vento. Mas quanto mais ele forçava, mais seu cavalo parecia perder o ritmo, como se a pressão excessiva quebrasse a harmonia de seu galope. Redenção, por outro lado, corria com um propósito quase místico. Seus cascos mal pareciam tocar o chão, criando aquela sensação de voo
que Antônio percebera durante os treinamentos. Agora, porém, era ainda mais intenso, mais poderoso, mais definitivo. Quando cruzaram a linha de chegada, Redenção estava à frente por quase 2 corpos. Um rugido ensurdecedor explodiu da plateia, com pessoas pulando, abraçando-se, apontando em direção ao improvável vencedor. Carlos, que assistia ao lado de Juca na linha de chegada, correu em direção ao pai, lágrimas escorrendo sem vergonha por seu rosto. Vocês conseguiram? Vocês conseguiram, pai!" gritou enquanto Antônio desmontava com cuidado, as pernas trêmulas pela emoção e pelo esforço. Redenção estava ofegante, o suor escorrendo por seu pelo brilhante, mas mantinha a cabeça erguida, como se entendesse a magnitude do que havia realizado. Antônio abraçou o pescoço do animal, sentindo sua respiração acelerada, o calor de seu corpo, a vibração de vida que irradiava dele. "Você foi incrível, meu amigo", sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Incrível." O coronel Mendonça, que chegara em segundo lugar, desmontou bruscamente e entregou as rédeas de Furacão a um de seus tratadores sem nem olhar para o animal. Seu rosto estava vermelho de raiva, e ele evitou olhar na direção de Antônio, marchando para longe da multidão que agora cercava o vencedor. O juiz da corrida abriu caminho entre as pessoas, trazendo a medalha e o envelope com o prêmio em dinheiro. Era uma cena quase cômica. O oficial tentando manter a solenidade do momento enquanto a multidão vibrava em um frenesi de celebração que ninguém esperava testemunhar naquele dia. "Em nome do comitê organizador", anunciou o juiz, tendo de elevar a voz para ser ouvido, "é com grande satisfação que declaro Antônio Ribeiro e seu cavalo Redenção os vencedores oficiais da corrida anual deste ano." Mais aplausos, mais gritos de aprovação. Antônio, nunca acostumado a ser o centro das atenções, sentia o rosto queimar de vergonha e orgulho. Aceitou a medalha e o envelope com as mãos trêmulas, agradecendo com um aceno tímido. "Alguma palavra para a multidão, senhor Antônio?" perguntou o juiz, oferecendo-lhe a corneta. Antônio hesitou. O que poderia dizer? Como poderia explicar a jornada que o trouxera até ali? Como traduzir em palavras o que sentia por aquele cavalo que ninguém queria? "Eu só queria agradecer", começou, a voz insegura, amplificada pela corneta. "Agradecer a todos que acreditaram em mim e em Redenção. E também aos que não acreditaram." Um sorriso discreto se formou em seus lábios. Porque às vezes é preciso alguém duvidar para a gente provar que está errado. Uma risada coletiva percorreu a multidão, seguida de mais aplausos. "Mas, acima de tudo, quero agradecer a este cavalo extraordinário", continuou Antônio, acariciando o pescoço de Redenção, "que me ensinou que valor não é o que pagamos por algo, mas o que estamos dispostos a investir nele: tempo, paciência, confiança e amor." As palavras, simples mas sinceras, tocaram muitos dos presentes. Houve um momento de silêncio reflexivo antes que nova onda de aplausos explodisse. O restante do dia passou como um borrão para Antônio. Dezenas de pessoas vieram cumprimentá-lo, parabenizá-lo, pedir para tocar em Redenção, como se o contato com o cavalo vencedor pudesse trazer sorte. Jornalistas de um pequeno jornal regional tiraram fotos e fizeram perguntas. Crianças queriam saber como era montar num cavalo tão veloz. Apenas no final da tarde, quando a multidão começou a se dispersar e as barracas a serem desmontadas, Antônio finalmente conseguiu um momento de tranquilidade com Redenção, Carlos e Juca. "Nunca vi nada parecido", comentou Juca, ainda maravilhado. Aquele momento em que ele ultrapassou o Furacão parecia mágica. Carlos concordou, observando o cavalo com novo respeito. É quase como se ele soubesse o quanto aquela corrida significava, como se entendesse que não era só uma competição. "Talvez ele entendesse mesmo", respondeu Antônio suavemente. "Redenção e eu compartilhamos mais do que apenas cavaleiro e cavalo. Ambos sabemos o que é ser subestimado, ser deixado de lado. E ambos sabemos o valor de uma segunda chance." Enquanto conversavam, um jovem se aproximou timidamente.
Antônio o reconheceu como um dos tratadores que trabalhava para o coronel Mendonça. Com licença, senhor Antônio, disse o rapaz, olhando nervosamente por cima do ombro. O coronel pediu para entregar isso. Estendeu um envelope para Antônio, que o pegou com curiosidade. Dentro havia um cheque e um bilhete escrito à mão. Ofereço R$20.000 pelo seu cavalo, dizia a nota, assinada pelo coronel Mendonça. É uma oferta generosa, considerando que você pagou apenas R$1 por ele. Antônio leu o bilhete 2 vezes, então olhou para a Redenção, que descansava calmamente ao seu lado. O que é isso, pai? Perguntou Carlos, notando a expressão pensativa do pai. Uma oferta, respondeu Antônio, entregando o bilhete ao filho. O coronel quer comprar Redenção. Carlos assoviou baixo ao ver o valor. R$20.000. É muito dinheiro. É sim, concordou Antônio pensativo. Você não está considerando aceitar, está? Perguntou Juca surpreso. Antônio não respondeu de imediato. Observou Redenção por um longo momento, relembrando toda a jornada desde o leilão. Lembrou-se do animal assustado e desconfiado que mal aceitava comida em sua presença. Lembrou-se do dia em que caíra no campo e Redenção viera ajudá-lo. Lembrou-se dos treinos, das pequenas vitórias diárias, da confiança que crescia entre eles. E então pensou no dinheiro. R$20.000 resolveriam muitos problemas. Poderia consertar o telhado da casa, reformar a cerca da propriedade, talvez até comprar algumas cabeças de gado para diversificar seus rendimentos. Para um homem de sua idade, com problemas de saúde e uma aposentadoria modesta, era uma quantia que faria diferença. Pai? Insistiu Carlos, preocupado com o silêncio prolongado. Antônio suspirou, dobrando o bilhete e guardando-o no bolso. Vamos para casa. Foi um dia longo. Na volta, Antônio montou em Redenção, enquanto Carlos e Juca seguiam na carroça. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. A temperatura caía gradualmente, trazendo um frescor bem-vindo após o calor do dia. Enquanto cavalgava lado a lado com a carroça, Antônio percebeu olhares ocasionais de Carlos, que claramente se preocupava com a decisão que o pai tomaria. O velho fazendeiro manteve-se em silêncio, perdido em pensamentos. Ao chegarem em casa, Antônio cuidou pessoalmente de Redenção, removendo a sela, escovando seu pelo, verificando seus cascos em busca de qualquer sinal de desgaste excessivo após a corrida. O cavalo, embora cansado, parecia satisfeito, aceitando os cuidados com a docilidade que agora caracterizava sua relação com Antônio. Você é realmente um campeão, murmurou o fazendeiro, massageando os músculos do pescoço do animal. Um verdadeiro campeão. Mais tarde, sentados à mesa da cozinha, Carlos finalmente abordou o assunto que pairava entre eles. E então, pai, o que vai fazer com a oferta do coronel? Antônio tomou um gole do café que Juca havia preparado, considerando a pergunta. Se fosse apenas pelo dinheiro, disse finalmente, seria uma decisão fácil. R$20.000 não é pouco para alguém como eu. Poderia fazer muita coisa com esse dinheiro. Carlos assentiu compreensivo. Ninguém te culparia se aceitasse, pai. Você transformou um cavalo que ninguém queria num vencedor. Já provou seu ponto. Mas não é só isso, é? Interveio Juca, que conhecia o amigo há décadas. Tem algo mais. Antônio sorriu levemente. Sim, tem algo mais. Redenção não é apenas um cavalo, ou uma propriedade que posso vender quando receber uma boa oferta. Ele é... Hesitou, procurando as palavras certas. Ele é um amigo, um parceiro. Passamos por muita coisa juntos e construímos uma confiança que não tem preço. Fez uma pausa, olhando pela janela em direção ao estábulo onde Redenção descansava. Além disso, continuou, eu vi como o coronel trata seus animais. Vi como ele chicoteou Furacão durante a corrida, como se o cavalo fosse apenas uma ferramenta, uma máquina. Redenção já sofreu o suficiente nas mãos de donos cruéis. Não posso entregá-lo a alguém que não o respeitará como merece. Carlos estudou o rosto do pai, vendo ali uma determinação que conhecia bem.
Então você já decidiu. Sim, confirmou Antônio, a voz firme. Vou recusar a oferta. Redenção não está à venda, nem por 20 mil, nem por 200 mil. Juca sorriu, batendo levemente no ombro do amigo. É por isso que você é o homem que é, Antônio. Sempre soube distinguir o que realmente importa. Aquela noite, antes de se recolher, Antônio foi até o estábulo para verificar Redenção uma última vez. O cavalo estava deitado sobre a palha fresca, mas ergueu a cabeça quando ouviu os passos familiares. Durma bem, campeão, disse Antônio, acariciando o focinho do animal. Não se preocupe, você tem um lar aqui para sempre. A notícia da recusa de Antônio se espalhou rapidamente pelo povoado. 20 mil reais negados por um cavalo comprado por R$1. A história tinha todos os elementos para se tornar lenda. As pessoas comentavam nos bares, nas vendas, nas saídas da igreja. Alguns achavam que era loucura, outros, um gesto de nobreza admirável. E havia aqueles que suspeitavam que Antônio estava apenas barganhando, esperando que o coronel aumentasse a oferta. 3 dias após a corrida, o coronel Mendonça apareceu na propriedade de Antônio. Chegou em sua caminhonete luxuosa, levantando poeira na estrada de terra. Quando estacionou no pequeno pátio em frente à casa, Antônio estava sentado na varanda, consertando um arreio velho. Bom dia, Mendonça, cumprimentou Antônio, sem se levantar, continuando seu trabalho meticuloso com o couro. O coronel se aproximou, tirando o chapéu por educação, mas mantendo a postura rígida de quem não está acostumado a ouvir um não. Ribeiro, respondeu secamente. Imagino que tenha recebido minha oferta. Recebi, sim, confirmou Antônio, finalmente deixando o arreio de lado e encarando o visitante. E agradeço, mas Redenção não está à venda. O coronel franziu o senho, visivelmente contrariado. Você entende que estou oferecendo 20 mil reais por um cavalo que comprou por R$1, não entende? É um lucro de 2 milhões%. Antônio sorriu levemente. Nunca fui bom em matemática, Mendonça. Mas sei o que Redenção vale para mim, e não é algo que possa ser medido em dinheiro. Um silêncio pesado se instalou entre eles. O coronel estudou o rosto do velho fazendeiro, tentando entender sua lógica, ou a falta dela, em sua opinião. 30 mil, disse finalmente o coronel. É minha oferta final. Antônio balançou a cabeça. Não é questão de valor, Mendonça. Redenção não está à venda, por nenhum preço. O coronel respirou fundo, contendo a irritação crescente. Não estava acostumado a ser contrariado. Em toda a região, seu dinheiro sempre abria portas, resolvia problemas, conseguia o que ele queria. Você é teimoso, Ribeiro, comentou, um tom de ameaça velada em sua voz. Mas entendo sua posição, só espero que não se arrependa. Com essas palavras, o coronel deu meia volta, colocou o chapéu e retornou à sua caminhonete. Antes de partir, lançou um olhar para o estábulo onde Redenção descansava, como se memorizasse sua localização. Antônio observou a caminhonete se afastar em uma nuvem de poeira, um leve desconforto instalando-se em seu peito. Conhecia o coronel Mendonça há décadas e sabia que ele não era homem de aceitar derrotas facilmente. Nos dias que se seguiram, Antônio percebeu um interesse crescente em Redenção. Pessoas que antes mal notavam sua existência, agora passavam casualmente por sua propriedade, parando para conversar e invariavelmente perguntando sobre o cavalo vencedor. Muitos ofereciam conselhos não solicitados sobre como treinar ou cuidar melhor do animal. Alguns chegavam a sugerir participação em corridas maiores em cidades vizinhas. Você poderia ganhar muito dinheiro com esse cavalo, Antônio, comentou o dono da venda, enquanto Antônio comprava mantimentos. Dizem que em Ribeirão tem corridas com prêmios de até 50 mil. Antônio apenas sorria educadamente diante de tais sugestões. Não tinha interesse em transformar Redenção em uma máquina de corridas ou de fazer dinheiro. Já o havia forçado a participar de uma competição, e fora suficiente para provar o valor do animal, tanto para os outros, quanto para o próprio Redenção. Carlos, que decidira prolongar sua estadia na fazenda após a corrida, tornou-se um aliado valioso nessa nova fase. Ajudava o pai com os cuidados diários,
aprendendo sobre os hábitos e preferências de Redenção. O jovem, que inicialmente viera apenas para assistir à corrida, parecia redescobrir o prazer da vida simples no campo, longe do ritmo frenético da cidade. "Nunca imaginei que fosse tão interessante cuidar de um cavalo", comentou uma manhã, enquanto ajudava Antônio a limpar o estábulo. "Na cidade, a gente se esquece dessas coisas." Antônio sorriu, satisfeito por ver o interesse do filho. "Não é só um trabalho, é uma relação. Você dá e recebe." Redenção, por sua vez, mostrava-se cada vez mais à vontade com a presença de Carlos. Aceitava ser escovado por ele, seguia seus comandos básicos, até mesmo permitia que o jovem o montasse ocasionalmente para pequenos passeios pela propriedade. "Acho que ele gosta de você", observou Antônio certa tarde, ao ver como Redenção inclinava a cabeça em direção a Carlos quando o jovem se aproximava. "É estranho", respondeu Carlos, acariciando o pescoço do cavalo. "Eu cresci aqui, rodeado de animais, mas nunca senti essa conexão antes." A presença de Carlos trouxe nova vida à fazenda. Pai e filho trabalhavam juntos durante o dia, e à noite, sentavam-se na varanda para conversar sob o céu estrelado. Era como se o tempo perdido nos anos em que Carlos estivera ausente começasse lentamente a ser recuperado. Foi durante uma dessas noites tranquilas que Carlos trouxe à tona uma ideia que vinha amadurecendo. "Pai, tenho pensado, e se transformássemos este lugar?" Antônio ergueu as sobrancelhas curioso. "Transformar como?" "Bem, desde que Redenção ganhou a corrida, muita gente tem demonstrado interesse nele, certo? E se usássemos isso de alguma forma positiva?" Carlos continuou, o entusiasmo crescendo em sua voz. "Não para corridas competitivas, mas... E se abríssemos a fazenda para visitação? Crianças poderiam vir conhecer Redenção, aprender sobre cavalos. Poderíamos até oferecer pequenas aulas de equitação." Antônio considerou a ideia, surpreso com a sugestão inovadora. "Uma espécie de escola de equitação?" "Mais que isso", explicou Carlos. "Um lugar onde as pessoas possam se conectar com os animais, aprender a respeitá-los. Um santuário, talvez." A ideia era interessante, sem dúvida. Antônio nunca havia pensado em sua pequena propriedade dessa forma. Era apenas o lugar onde vivia e trabalhava, e, ultimamente, o lar de Redenção. Mas vê-la através dos olhos de Carlos abria novas possibilidades. "E você acha que as pessoas viriam? Que haveria interesse?" Carlos assentiu com convicção. "Tenho certeza. A história de vocês dois já capturou a imaginação de muita gente. Redenção não é apenas um cavalo que venceu uma corrida. Ele simboliza superação, segunda chance, confiança." Antônio olhou para o estábulo, onde Redenção descansava tranquilamente, alheio às discussões sobre seu futuro. O velho fazendeiro sempre vivera uma vida reservada, sem chamar atenção para si. A ideia de abrir sua propriedade, de compartilhar sua história e a de Redenção com estranhos parecia inicialmente desconfortável, mas havia algo na proposta de Carlos que ressoava profundamente. Talvez Redenção tivesse mais a oferecer do que apenas uma corrida ganha. Talvez sua história pudesse inspirar outros, ensinar algo valioso sobre paciência, confiança e resiliência. "Posso pensar nisso", concedeu finalmente. Carlos sorriu, satisfeito com a pequena vitória. Sabia que, para seu pai, considerar seriamente uma proposta já era um grande passo. Nas semanas que se seguiram, pai e filho discutiram mais detalhadamente a ideia. Carlos elaborou um plano simples. Começariam com visitas agendadas, 1 ou 2 vezes por semana. Poderiam cobrar uma taxa simbólica e oferecer uma experiência educativa sobre o cuidado com cavalos, culminando com a história inspiradora de Redenção. Para crianças interessadas, ofereceriam curtas aulas de equitação básica, sempre com foco no respeito ao animal. Antônio ouvia tudo atentamente, fazendo perguntas ocasionais, levantando preocupações práticas. Mas, a cada dia, a ideia ganhava mais forma e o velho fazendeiro se via cada vez mais inclinado a aceitá-la. "Então", perguntou Carlos uma noite,
após mais uma longa conversa sobre o projeto. O que você acha? Podemos tentar? Antônio olhou para o filho, vendo nele não apenas o menino que criara, mas o homem em que se tornara. Alguém com ideias próprias, visão e capacidade de sonhar grande. Sentiu uma onda de orgulho que não esperava. Sim, respondeu finalmente. Vamos tentar. A decisão tomada, começaram os preparativos. Carlos, com sua experiência urbana e conhecimentos de negócios, cuidou da parte administrativa, criou uma página nas redes sociais, fez cartazes simples para divulgar no povoado, organizou um sistema de agendamento. Antônio, por sua vez, focou-se em preparar a propriedade. Reformou cercas, limpou áreas que haviam sido negligenciadas, planejou um pequeno circuito para demonstrações com redenção. Trabalhava com um entusiasmo renovado, como se a ideia de compartilhar seu conhecimento e a história de redenção lhe desse novo propósito. E quanto à redenção? O cavalo parecia sentir a mudança no ar. Havia uma energia diferente na fazenda, um ritmo acelerado de atividades. Mas longe de se estressar, ele mostrava curiosidade, acompanhando com olhos atentos os trabalhos de Antônio e Carlos. Acho que ele aprova nosso plano, comentou Antônio, observando como redenção se aproximava sempre que eles trabalhavam perto do estábulo. Carlos concordou. Ele merece ser admirado, merece que sua história seja conhecida. No entanto, nem tudo eram boas notícias. Rumores começaram a circular pelo povoado de que o coronel Mendonça não havia desistido de redenção. Alguns diziam tê-lo visto conversando com homens de aparência suspeita na venda. Outros juravam que ele estava oferecendo recompensas por informações sobre a rotina na fazenda de Antônio. Juca, sempre atento a tudo o que acontecia no povoado, veio trazer o alerta. Tome cuidado, Antônio, aconselhou em voz baixa. O coronel não é homem de aceitar um não como resposta. Há quem diga que ele planeja algo. Antônio agradeceu o aviso, embora tentasse não demonstrar preocupação. Estamos atentos, Juca, mas não vamos viver com medo. Apesar da aparente tranquilidade, tanto Antônio quanto Carlos redobraram a vigilância. Passaram a se revezar em turnos noturnos, garantindo que sempre houvesse alguém de olho no estábulo. Reforçaram o sistema de trancas e chegaram a instalar uma campainha simples que soaria caso alguém abrisse o portão da propriedade durante a noite. Enquanto isso, a data para a inauguração do Santuário Redenção, nome escolhido por Carlos, se aproximava. A manhã da inauguração do Santuário Redenção amanheceu límpida e clara, com um céu de azul intenso que parecia uma bênção para o novo empreendimento. Antônio acordou antes do amanhecer, uma mistura de ansiedade e excitação agitando seu sono. Após tantos anos de rotina previsível, estava prestes a embarcar em algo completamente novo. Carlos já estava de pé, verificando os últimos detalhes. Havia transformado um pequeno cômodo próximo à entrada da propriedade em uma recepção improvisada, com folhetos informativos sobre cavalos e cuidados básicos, além de fotos emolduradas que contavam a história de redenção, desde o leilão até a vitória na corrida. Nervoso, pai? Perguntou Carlos, notando a expressão tensa de Antônio. Um pouco, admitiu o velho fazendeiro. Nunca tive muita gente por aqui. É estranho pensar em desconhecidos andando pela propriedade. Carlos sorriu, compreensivo. Vai dar tudo certo. As pessoas estão genuinamente interessadas na história de vocês. E olha, se em algum momento você se sentir desconfortável, podemos encerrar as visitas. Não precisamos continuar se não estiver funcionando. As palavras tranquilizadoras do filho ajudaram a diminuir a ansiedade de Antônio. Terminaram de preparar o café da manhã e foram verificar Redenção, o verdadeiro protagonista do dia. O cavalo parecia estranhamente calmo, como se compreendesse a importância da ocasião. Sua pelagem brilhava sob a luz matinal, resultado dos cuidados meticulosos de Antônio e Carlos nos dias anteriores. A cicatriz em seu flanco, embora ainda visível, parecia menos proeminente, quase como uma marca de honra em vez de um símbolo de sofrimento. Você está pronto para sua grande estreia, campeão? Antônio afagou o pescoço do animal, que respondeu com um leve movimento de cabeça,
quase como se a sentisse. As primeiras visitas estavam agendadas para começar às 10 da manhã. Meia hora antes, Juca apareceu para ajudar, trazendo algumas garrafas de limonada caseira que sua esposa preparara para os visitantes. Vocês dois vão fazer sucesso, garantiu, sorrindo ao ver a transformação da fazenda. Todo mundo no povoado está falando sobre isso. Às 10 em ponto, os primeiros visitantes chegaram. Uma família de 5 pessoas, incluindo 3 crianças animadas que mal podiam esperar para ver o cavalo mágico, como tinham ouvido falar. Logo depois, veio um grupo de adolescentes da escola local, acompanhados por um professor entusiasmado que explicava sobre o treinamento de equinos. Antônio, inicialmente reservado, foi se soltando à medida que percebia o genuíno interesse das pessoas. Começou a contar a história de redenção com mais detalhes, mostrando como abordava o cavalo, explicando os sinais que indicavam seus diferentes estados de espírito, demonstrando técnicas simples de cuidado. As crianças, em particular, ficavam encantadas quando Redenção respondia aos comandos suaves de Antônio, especialmente quando ele pedia para o cavalo cumprimentar os visitantes, baixando a cabeça num movimento quase reverencial. "Ele entende tudo o que você diz", exclamou um menino de aproximadamente 8 anos, os olhos arregalados de admiração. "Não são tanto as palavras que ele entende", explicou Antônio pacientemente, "mas o tom da voz, a postura do corpo, a intenção por trás do que dizemos. Os cavalos são muito sensíveis a isso." Para as crianças mais velhas e adultos interessados, Carlos oferecia uma breve montaria guiada, sempre com segurança máxima e respeito pelo conforto de Redenção. O cavalo, surpreendentemente, parecia apreciar a atenção, mostrando-se gentil mesmo com os cavaleiros mais inexperientes. "É incrível como ele é paciente com as crianças", comentou uma mãe, observando Redenção carregar gentilmente sua filha em um pequeno círculo sob a supervisão atenta de Carlos. "Ele sabe quando pode confiar", respondeu Antônio, um orgulho incontido em sua voz. Ao meio-dia, fizeram uma pausa para o almoço. A manhã havia sido um sucesso inegável, com mais visitantes do que haviam previsto. Alguns deixavam doações espontâneas além da taxa simbólica de entrada, emocionados com a história e com a experiência. "O que você acha, pai?", perguntou Carlos enquanto comiam à sombra de uma árvore. "Confesso que estou surpreso", respondeu Antônio. "Não imaginei que tantas pessoas se interessariam." "É uma história que toca as pessoas", explicou Juca, juntando-se a eles com um prato. "Todo mundo gosta de ouvir sobre segundas chances, sobre alguém que viu valor onde outros não viram." A tarde trouxe ainda mais visitantes, incluindo algumas figuras proeminentes do povoado, o diretor da escola, o médico local e até mesmo o prefeito, que fez questão de tirar uma foto ao lado de Redenção para o jornal regional. "Vocês estão colocando nosso povoado no mapa", declarou o político entusiasmado. "Isso pode atrair turistas, movimentar o comércio local. É exatamente o tipo de iniciativa que precisamos." Enquanto Antônio conversava com o prefeito, Carlos notou um carro desconhecido estacionando na entrada da propriedade. 2 homens desceram, vestidos com roupas casuais, mas com um ar que não combinava com os visitantes habituais. Alertou discretamente Juca, que foi verificar. Quando retornou, sua expressão era preocupada. "São homens do coronel", sussurrou para Carlos. "Vieram dar uma olhada, segundo eles." Carlos manteve os desconhecidos sob vigilância durante toda a visita. Eles não fizeram nada além de observar, tirar algumas fotos com celulares e fazer perguntas aparentemente inocentes sobre a rotina do santuário. Mesmo assim, sua presença deixou um rastro de apreensão. Ao final do dia, quando o último visitante partiu e finalmente puderam relaxar, Antônio, Carlos e Juca discutiram o ocorrido. "Acha que o coronel planeja algo?", perguntou Antônio preocupado. Juca franziu o senho. "Não sei, mas é melhor ficarem atentos. Mendonça não gosta de perder, e ele perdeu 2 vezes para vocês. Primeiro a corrida, depois a chance de comprar Redenção." Carlos sugeriu que instalassem mais luzes ao redor do estábulo e talvez até uma câmera de segurança simples. Antônio concordou,
embora a ideia de transformar sua pacífica propriedade em uma fortaleza o entristecesse. Apesar da preocupação, não podiam negar que o primeiro dia do Santuário Redenção havia sido um triunfo. Receberam mais de 50 visitantes, coletaram doações generosas e, o mais importante, viram o impacto positivo que a história de redenção causava nas pessoas. Nos dias seguintes, o sucesso continuou. O fluxo de visitantes se manteve constante, com novos rostos aparecendo diariamente, muitos vindos de povoados vizinhos que haviam ouvido falar do cavalo que fora comprado por R$1 e agora inspirava tantas pessoas. Uma semana após a inauguração, Carlos propôs uma expansão do projeto. Além das visitas e pequenas aulas de equitação, poderiam oferecer terapia assistida, com redenção para crianças com necessidades especiais, ou idosos em reabilitação. Ele lera sobre programas semelhantes em outros lugares e acreditava que redenção, com sua natureza gentil e paciente, seria perfeito para esse tipo de trabalho. Antônio, que já havia superado sua inicial relutância, abraçou a ideia com entusiasmo. Ver a diferença que redenção fazia na vida das pessoas o havia convencido de que o cavalo tinha um propósito maior que simplesmente trabalhar na fazenda ou vencer corridas. Começaram a planejar as adaptações necessárias, buscando orientação com profissionais de saúde e especialistas em ecoterapia. O pequeno santuário estava evoluindo para algo mais significativo, um centro de conexão entre humanos e animais, um lugar de cura e renovação. No entanto, enquanto Antônio e Carlos se dedicavam a expandir o projeto, a sombra do Coronel Mendonça continuava a pairar sobre eles. Seus homens foram vistos novamente, desta vez observando a propriedade à distância, do outro lado da estrada. Comentários no povoado sugeriam que o coronel não havia desistido de redenção. Pelo contrário, parecia ainda mais determinado a obtê-lo, agora que o cavalo se tornara uma pequena celebridade local. Precisamos ser cautelosos, advertiu Juca numa tarde, após presenciar uma conversa suspeita na venda. Dizem que o coronel contratou alguns sujeitos de fora, gente que não se importa em quebrar algumas regras para conseguir o que quer. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A ideia de perder redenção agora, depois de tudo que haviam construído juntos, era insuportável. Não era mais apenas sobre um cavalo valioso, era sobre um amigo, um parceiro, um símbolo de tudo que ele acreditava. Talvez devêssemos informar a polícia, sugeriu Carlos. E dizer o quê? Rebateu Juca. Que temos um pressentimento? Que ouvimos rumores? Não há provas de nada, apenas suspeitas. Naquela noite, enquanto Antônio realizava sua ronda habitual pelo estábulo antes de dormir, encontrou Redenção inquieto, movendo-se nervosamente em sua baia, as orelhas em constante movimento, como se captasse algum perigo distante. "O que foi, amigo?" perguntou Antônio preocupado. "Você também está sentindo que algo ruim se aproxima?" Acariciou o pescoço do cavalo, tentando acalmá-lo, mas sem muito sucesso. Redenção continuava agitado, batendo ocasionalmente os cascos no chão, um comportamento incomum para o normalmente tranquilo animal. Antônio verificou todas as portas e janelas, certificando-se de que estavam bem fechadas. Deu uma volta adicional pela propriedade, iluminando os cantos mais escuros com sua lanterna, mas não encontrou nada fora do normal. Mesmo assim, não conseguiu afastar a sensação de que algo estava errado. Algo se aproximava. Uma tempestade, uma ameaça, uma mudança. E tanto ele quanto Redenção podiam sentir isso no ar. Sentado em uma cadeira próxima ao estábulo, Antônio decidiu que passaria a noite ali, montando guarda. Enquanto observava as estrelas no céu escuro, pensou em como sua vida havia mudado desde aquele dia chuvoso no leilão. Como um simples gesto, oferecer R$1 por um cavalo que ninguém queria, havia desencadeado uma série de eventos que transformaram não apenas seu destino, mas o de muitas outras pessoas. "Não vou deixar que te levem", murmurou para a Redenção, que finalmente parecia se acalmar com a presença constante de Antônio. "Prometo." A promessa pairou no ar noturno, firme como um juramento. O que Antônio não sabia
era o quão breve essa promessa seria testada. A madrugada já avançava quando Antônio foi despertado por um som sutil, o estalar de um galho, talvez, ou o ruído abafado de um passo cauteloso. Abriu os olhos imediatamente, a consciência aguçada pelo sono leve de quem está em estado de alerta. Durante um instante, permaneceu imóvel na cadeira onde havia adormecido, próximo ao estábulo, apurando os ouvidos. O silêncio da noite parecia normal, pontuado apenas pelos sons habituais da natureza, grilos cantando, o vento suave agitando as folhas das árvores, uma coruja distante. Mas Antônio sabia, por décadas de vida no campo, quando algo estava fora do lugar naquela sinfonia familiar. Redenção também percebera. Dentro do estábulo, o cavalo se movia inquieto, o bater de seus cascos contra o chão de terra um claro sinal de agitação. Com cuidado, sem fazer barulho, Antônio se ergueu da cadeira. Suas juntas protestaram após horas na mesma posição, mas ignorou a dor. Agarrou a velha espingarda que mantinha por perto, não carregada, pois nunca fora homem de violência, mas útil como elemento de dissuasão se necessário. Foi então que ouviu vozes masculinas sussurrando, vindas da parte de trás do estábulo, onde havia uma porta menor, normalmente trancada. "Tem certeza que não tem ninguém aqui?" Uma voz desconhecida perguntou. "O velho deve estar dormindo na casa", respondeu outra voz, igualmente estranha. "É só pegarmos o cavalo e sairmos rapidinho. A caminhonete está esperando na estrada." Antônio sentiu o sangue gelar nas veias. Não era paranoia, não eram apenas rumores, era real. Estavam ali para roubar redenção. Com passos cuidadosos, moveu-se em direção à casa principal. Precisava alertar Carlos, que dormia lá dentro. Mas antes que pudesse se afastar muito, ouviu o som metálico de uma fechadura sendo forçada. Estavam arrombando a entrada dos fundos do estábulo. Não havia tempo a perder. Antônio mudou de direção, aproximando-se da porta principal do estábulo. Redenção agora relinchou abertamente. Um som de alarme que cortou o silêncio da noite. "Silêncio, seu animal estúpido!" Uma voz rouca ordenou de dentro do estábulo. Nesse instante, todas as hesitações de Antônio desapareceram. Empurrou a porta com força, entrando no estábulo escuro, a espingarda firmemente segura nas mãos. "Afastem-se do meu cavalo!" bradou, a voz tremendo não de medo, mas de fúria. 2 homens se viraram bruscamente em sua direção. Um deles, alto e corpulento, segurava uma corda e tentava laçar o pescoço de Redenção, que se debatia, recusando-se a ser capturado. O outro, mais baixo e atarracado, carregava uma mochila que havia deixado cair no chão de susto. "O velho está aqui!" exclamou o homem mais baixo, recuando um passo. "E daí?" retrucou o corpulento. "Ele não vai fazer nada. É só um velho com uma espingarda que provavelmente nem está carregada." Antônio estreitou os olhos, mantendo a arma apontada. "Não apostaria nisso se fosse você. Agora saiam da minha propriedade antes que eu decida que vocês valem um tiro." Por um momento tenso, ninguém se moveu. Redenção continuava a relinchar e a se agitar, o som de seus cascos contra o chão ecoando no espaço fechado do estábulo. A única luz vinha da lua que entrava pelas pequenas janelas, criando sombras alongadas que dançavam nas paredes. O homem corpulento fez um movimento súbito, lançando a corda em direção a Antônio numa tentativa de desarmá-lo. Mas anos no campo haviam dado ao velho fazendeiro reflexos que muitos jovens invejariam. Desviou-se da corda e, no mesmo movimento, usou a coronha da espingarda para atingir o agressor no estômago. O homem dobrou-se com um grunhido de dor. Seu companheiro, vendo a situação se complicar, decidiu intervir. Avançou para Antônio, tentando agarrar a espingarda. Foi nesse instante que a porta da frente do estábulo se abriu novamente, revelando Carlos, armado com uma pá. "Pai!" gritou, avaliando rapidamente a situação e correndo para ajudar. A chegada de Carlos mudou o equilíbrio da confrontação. Os invasores, percebendo que já não tinham vantagem numérica, recuaram em direção à porta dos fundos. "Isso não acaba aqui", ameaçou o homem corpulento,
ainda segurando o estômago dolorido. O coronel vai conseguir o cavalo de um jeito ou de outro. Diga ao coronel para vir ele mesmo da próxima vez, retrucou Antônio, firme. Talvez assim possamos resolver isso como homens, não como ladrões na calada da noite. Os invasores desapareceram pela porta dos fundos, e logo Carlos e Antônio ouviram o som de um veículo arrancando na distância. Você está bem, pai? Perguntou Carlos, colocando a pá de lado e aproximando-se preocupado. Estou, respondeu Antônio, embora sentisse o coração bater acelerado e as mãos tremerem ligeiramente. Mas isso não é bom, filho. O coronel cruzou uma linha, tentou roubar Redenção. Carlos assentiu, grave. Precisamos chamar a polícia. Isso foi tentativa de roubo. Temos que denunciar. Enquanto Carlos ia até a casa usar o telefone, Antônio aproximou-se de Redenção, que ainda estava agitado, mas parecia reconhecer que o perigo passara. Acariciou o pescoço do animal, murmurando palavras tranquilizadoras. Está tudo bem agora, sussurrou. Não vou deixar que te levem. Nunca. A chegada da polícia transformou a tranquila propriedade em um cenário de atividade intensa. Luzes de viaturas iluminavam o terreno, e o delegado local, um homem corpulento de meia-idade chamado Geraldo, escutava atentamente enquanto Antônio e Carlos relatavam o ocorrido. E você tem certeza que eram homens do coronel Mendonça? Perguntou o delegado, tomando notas em seu pequeno caderno. Eles mesmos confessaram, afirmou Carlos. Disseram claramente que o coronel queria o cavalo. O delegado suspirou, fechando o caderno. Olha, vou ser sincero com vocês. O coronel tem muita influência na região. Se foi mesmo ele quem mandou esses homens, pode ser difícil provar. Então você não vai fazer nada? Perguntou Antônio, indignado. Não disse isso, respondeu o delegado, com calma. Vou investigar, conversar com o coronel, ver se identificamos esses homens. Mas não posso prometer resultados rápidos. Enquanto isso, sugiro que reforcem a segurança aqui. E talvez... hesitou. Talvez considerem a possibilidade de vender o cavalo. Se o coronel está disposto a chegar a esse ponto... Nunca, interrompeu Antônio firme. Redenção não está à venda, por preço nenhum. O delegado assentiu, respeitando a decisão, embora seu olhar revelasse preocupação. Nesse caso estarei atento. Aumentaremos as rondas por aqui, e se perceberem qualquer movimentação suspeita, me chamem imediatamente. Após a saída da polícia, Antônio e Carlos permaneceram no estábulo, nenhum dos dois com vontade ou capacidade de voltar a dormir. Redenção finalmente se acalmara, mas continuava mais alerta que o normal, as orelhas movendo-se ao menor ruído. Pai, começou Carlos hesitante. E se o delegado estiver certo? E se o coronel tentar algo pior? Antônio olhou para o filho, depois para a Redenção. A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. A verdade era que ele não sabia o que o coronel Mendonça seria capaz de fazer. O homem tinha poder, dinheiro e aparentemente poucos escrúpulos quando se tratava de conseguir o que queria. Não sei, filho, respondeu honestamente. Mas sei que não posso abandonar Redenção agora. Ele confiou em mim quando ninguém mais confiou nele. Vou retribuir essa confiança. Carlos sorriu. Um sorriso cansado, mas orgulhoso. Eu sabia que diria isso. E concordo. Vamos protegê-lo, não importa o que aconteça. No dia seguinte, apesar do ocorrido, decidiram manter o Santuário Redenção aberto. Cancelar as visitas seria como admitir derrota, mostrar medo diante das intimidações do coronel. Além disso, quanto mais pessoas frequentassem o local, mais difícil seria para qualquer um tentar algo contra a Redenção. A notícia da tentativa de roubo, no entanto, se espalhou rapidamente pelo povoado. As pessoas falavam disso nas vendas, nas praças, nas saídas de missa. Alguns expressavam indignação, outros apenas balançavam a cabeça como se não estivessem surpresos. Afinal, conheciam bem o temperamento do coronel Mendonça. O incidente, longe de afastar os visitantes, parecia ter aumentado ainda mais o interesse no santuário. As pessoas queriam ver o cavalo que valia tanto a ponto de alguém tentar roubá-lo. Queriam ouvir a história diretamente de Antônio, confirmar os detalhes,
manifestar apoio. É incrível como tudo isso só tornou Redenção ainda mais especial aos olhos de todos, comentou Carlos, observando o fluxo constante de visitantes 3 dias após o incidente. Antônio assentiu, um leve sorriso nos lábios. As pessoas reconhecem valor quando vêm, e talvez também se identifiquem com ele de alguma forma, um azarão lutando contra as probabilidades. Enquanto isso, seguindo a recomendação do delegado, reforçaram a segurança da propriedade, instalaram mais luzes ao redor do estábulo, fechaduras mais resistentes, um sistema de alarme simples mas efetivo. Juca e outros amigos se ofereceram para fazer turnos de vigília durante a noite, garantindo que Redenção nunca ficasse desprotegido. O coronel Mendonça, por sua vez, tinha desaparecido da cena pública. Não era visto no povoado, não frequentava seus locais habituais. Alguns diziam que estava planejando sua vingança, outros que havia sido intimado pela polícia e estava preocupado com as possíveis consequências legais de suas ações. Uma semana após a tentativa de roubo, quando a tensão inicial já havia diminuído um pouco, Antônio recebeu um envelope entregue por um mensageiro desconhecido. Dentro, um breve bilhete escrito à mão. Isso não acabou. Escolha: vender o cavalo por 50 mil ou vê-lo morto. Última oferta. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não era apenas uma ameaça à Redenção, mas a tudo que haviam construído. O santuário, a nova vida que ele e Carlos estavam compartilhando, o legado de esperança e redenção que o cavalo simbolizava para tantas pessoas. Levou o bilhete ao delegado, que prometeu investigar, mas suas palavras soavam cada vez mais vazias. O poder do coronel era extenso. Seus laços com figuras importantes da região tornavam qualquer ação legal contra ele extremamente complicada. Naquela noite, enquanto vigiavam o estábulo, Antônio e Carlos discutiram o que fazer. Não podemos ceder à chantagem, argumentou Carlos determinado. Se vendermos Redenção para o coronel, ele ganha. Tudo que construímos aqui terá sido em vão. Mas se algo acontecer à Redenção... Antônio não completou a frase. O medo evidente em sua voz. Carlos pensou por um momento. E se o escondêssemos? Levássemos Redenção para outro lugar, temporariamente, até que tudo isso passe? A ideia de Carlos, embora radical, fazia sentido. Quanto mais Antônio pensava nela, mais parecia ser a única solução viável diante das ameaças crescentes do coronel. Redenção precisava ser protegido, mesmo que isso significasse uma separação temporária. E para onde o levaríamos? Perguntou Antônio, ponderando as possibilidades. Carlos refletiu por um momento. Tenho um amigo na cidade grande, dono de um raras. Falei com ele sobre Redenção uma vez, e ele ficou impressionado com a história. Tenho certeza que nos ajudaria, pelo menos por um tempo. Discutiram os detalhes até tarde da noite. O plano precisava ser executado com extremo cuidado. Ninguém além deles poderia saber, nem mesmo Juca, para que o amigo não se tornasse um alvo do coronel. Decidiram que partiriam na madrugada seguinte, quando a estrada estaria deserta e as chances de serem vistos seriam mínimas. E quanto ao santuário? Questionou Antônio, preocupado com os compromissos que haviam assumido. Diremos que Redenção está descansando ou passando por exames veterinários, sugeriu Carlos. Algo temporário, que não desperte suspeitas. Enquanto isso, podemos continuar com as demais atividades, mostrar fotos, contar histórias. As pessoas entenderão. Na noite seguinte, prepararam tudo com discrição. Carlos havia conseguido emprestada uma pequena van para transportar cavalos, pertencente a um conhecido que criava animais nos arredores. Reuniram o essencial para a viagem: água, comida para Redenção, alguns pertences pessoais e, é claro, o dinheiro que haviam economizado com o santuário. Às 3 da manhã, com o povoado mergulhado em sono profundo, Antônio foi acordar Redenção. O cavalo pareceu sentir a gravidade da situação, permanecendo silencioso enquanto era guiado para dentro da van. Apenas seus olhos, refletindo a luz fraca da lua, revelavam certa inquietação. Vai ficar tudo bem, amigo, reassegurou Antônio acariciando o pescoço do animal.
É só por um tempo. Logo estaremos juntos novamente em casa. Carlos assumiu o volante, com Antônio sentado ao lado. Partiram silenciosamente, com os faróis desligados até estarem a uma distância segura da propriedade. A estrada estava deserta, envolta pela escuridão e pelo silêncio característico das horas que antecedem o amanhecer. "Tem certeza que estamos fazendo a coisa certa?" perguntou Antônio, quando já estavam na estrada principal que levava à cidade grande. Carlos lançou um olhar rápido para o pai antes de voltar a atenção para a estrada. "Não é questão de certo ou errado, pai. É questão de proteger redenção. Se esse é o único jeito, então é o que precisamos fazer." A viagem durou quase 5 horas. O sol já havia nascido quando chegaram à propriedade do amigo de Carlos, um aras bem cuidado nos arredores da cidade. Miguel, o proprietário, os recebeu pessoalmente, ajudando-os a descarregar Redenção e instalá-lo em uma baia espaçosa e confortável. "Ele ficará seguro aqui", garantiu Miguel, após ouvir uma versão resumida da história. "Tenho seguranças 24 horas e um sistema de vigilância moderno. Ninguém vai tocar nele sem minha autorização." Antônio agradeceu com emoção evidente. A separação, mesmo que temporária, seria difícil. Passou algum tempo com Redenção, certificando-se de que o cavalo estava confortável no novo ambiente, antes que ele e Carlos precisassem retornar. "Vamos visitá-lo sempre que pudermos", prometeu Carlos, percebendo a dificuldade do pai em se despedir. "E assim que for seguro, trazemos ele de volta para casa." No caminho de volta, planejaram como lidariam com as perguntas inevitáveis sobre o paradeiro de Redenção. A história oficial seria que o cavalo estava passando por um tratamento especial em uma clínica veterinária, após apresentar sinais de estresse. Uma explicação plausível, considerando os eventos recentes. Assim que chegaram à fazenda, já no final da tarde, perceberam que algo estava errado. A porta principal da casa estava escancarada, e objetos estavam espalhados pelo chão, como se alguém tivesse vasculhado o lugar às pressas. "Alguém invadiu", murmurou Carlos tenso, enquanto entravam cautelosamente. O interior da casa estava revirado, gavetas abertas, móveis fora do lugar. Mas foi ao chegarem ao estábulo que encontraram a verdadeira mensagem. Na porta, cravada com uma faca, havia uma nota. "Onde está o cavalo? Você tem 24 horas para entregá-lo ou acertar o preço comigo. Não teste minha paciência." Não havia assinatura, mas era óbvio quem a enviara. O coronel Mendonça descobrira a ausência de Redenção e estava furioso. "Ele não vai desistir facilmente", observou Carlos, arrancando a nota e a faca da madeira. "Não", concordou Antônio, o semblante sério. "Mas nós também não." Chamaram a polícia novamente. O mesmo delegado apareceu, fez as mesmas anotações, prometeu as mesmas investigações que ambos sabiam que não levariam a lugar nenhum. A invasão seria registrada, relatórios seriam preenchidos, e tudo acabaria em nada. Na manhã seguinte, apesar do ocorrido, abriram o santuário normalmente. Conforme haviam planejado, explicaram aos visitantes que Redenção estava temporariamente ausente para tratamento, mas mostraram fotos, contaram histórias e mantiveram o espírito do lugar vivo, mesmo sem seu protagonista principal. As pessoas demonstraram compreensão e até mesmo maior apoio. Muitos suspeitavam que havia algo além da explicação oficial. Os rumores sobre as ameaças do coronel circulavam amplamente pelo povoado. "Estamos com vocês", disse uma mulher, ao deixar uma doação generosa na caixinha do santuário. O que o coronel está fazendo não é certo. Todo mundo sabe disso. O apoio da comunidade fortaleceu a determinação de Antônio e Carlos. Sentiam que não estavam sozinhos naquela batalha, que havia pessoas que se importavam e que reconheciam a importância do que haviam construído. No entanto, o prazo de 24 horas se aproximava rapidamente e ambos temiam o que poderia acontecer quando expirasse. O coronel não era homem de ameaças vazias e sua influência na região tornava praticamente impossível prever ou conter suas ações. Foi Juca quem trouxe a notícia no final da tarde. "O coronel está reunindo homens", informou visivelmente preocupado. "Ouvi dizer que planeja vir aqui pessoalmente com um grupo grande.
e não parece que virá para conversar. A tensão se intensificou. Carlos sugeriu que também reunissem pessoas, amigos, vizinhos que apoiavam a causa, qualquer um que pudesse ajudar a proteger a propriedade. Antônio, no entanto, estava cansado de conflitos. Não quero mais ninguém se arriscando por nós, declarou firme. Esta é nossa luta, e não quero que ninguém saia ferido por nossa causa. Enquanto discutiam o que fazer, um carro desconhecido estacionou na entrada da propriedade. Dele desceu uma mulher elegante, de meia idade, com um porte que exalava autoridade. Antônio e Carlos trocaram olhares confusos. Não a reconheciam. Boa tarde, cumprimentou a desconhecida aproximando-se. Meu nome é Eleonora Mendonça. Sou esposa do coronel Henrique Mendonça. Gostaria de conversar com vocês, se possível. Surpresos com a visita inesperada, convidaram-na a entrar. Na sala simples da casa de Antônio, Eleonora Mendonça manteve a postura ereta, mas seus olhos revelavam certo desconforto. Estou aqui sem o conhecimento do meu marido, começou direta. O que ele está fazendo com vocês? Essa obsessão por um cavalo. Isso ultrapassou todos os limites do razoável. Carlos e Antônio escutavam intrigados. Henrique sempre foi um homem orgulhoso e competitivo, continuou ela. Mas nos últimos anos, essa competitividade se transformou em algo mais sombrio. Ele não suporta perder, não aceita ser contrariado. E quando vocês venceram a corrida e depois recusaram vender o cavalo, foi como um golpe duplo em seu ego. Entendemos isso, respondeu Antônio cauteloso. Mas não justifica ameaças, invasões, tentativas de roubo. Não justifica, concordou Eleonora para surpresa de ambos. É por isso que estou aqui. Quero ajudar a acabar com essa situação antes que alguém saia realmente ferido. Como? Perguntou Carlos, cético. Seu marido parece determinado a conseguir redenção a qualquer custo. Eleonora suspirou, parecendo de repente mais velha e cansada. Há algo que vocês não sabem sobre meu marido. Algo que explica, embora não justifique essa obsessão. Fez uma pausa, como se reunisse coragem para continuar. Quando Henrique era jovem, seu pai tinha um cavalo muito especial. Dom Pedro. Era o orgulho da família, um animal excepcional. Henrique o amava profundamente, mas um dia, devido a dívidas de jogo, seu pai foi forçado a vender Dom Pedro para um fazendeiro cruel, conhecido por maltratar animais. Henrique nunca se perdoou por não ter conseguido impedir a venda. Antônio e Carlos ouviam em silêncio, começando a entender a complexidade por trás das ações do coronel. Quando ele viu Redenção pela primeira vez, algo despertou nele. Talvez a semelhança com Dom Pedro, talvez apenas a lembrança da perda. E quando vocês se recusaram a vender, ele viu como uma segunda chance perdida, a chance de salvar um cavalo especial, como não pôde fazer no passado. Isso não explica por que ele tentaria roubar ou ameaçar matar Redenção, argumentou Carlos. Não, concordou Eleonora. Como disse, explica, mas não justifica. Henrique se perdeu em sua própria obsessão. É por isso que estou aqui, para impedi-lo de fazer algo do qual se arrependerá para sempre. Ela retirou um envelope da bolsa e o colocou sobre a mesa. Aqui está uma carta assinada por mim, assumindo responsabilidade legal por qualquer dano causado à propriedade de vocês ou ameaças feitas pelo meu marido. Também há um cheque, não para comprar o cavalo, mas como uma compensação pelos transtornos causados. E mais importante, um contrato de compromisso, garantindo que Henrique não tentará mais nada contra vocês ou contra a Redenção. Antônio olhou para o envelope, depois para a mulher à sua frente. Havia sinceridade em seus olhos, um cansaço genuíno diante da situação. Por que faria isso? Perguntou finalmente. Eleonora olhou pela janela para o pôr do sol que começava a atingir o céu de laranja. Porque, às vezes, precisamos salvar aqueles que amamos deles mesmos. Antônio e Carlos se entreolharam, tentando assimilar a proposta inesperada de Eleonora. Após um momento de reflexão, Antônio falou. Agradeço sua iniciativa, senhora Mendonça, mas antes de aceitar qualquer acordo, precisamos garantir que Redenção estará realmente seguro.
Eleonora assentiu, compreensiva. É justo. O que proponho é uma conversa franca entre vocês e Henrique, com minha mediação. Um encontro neutro, civilizado, onde todas as partes possam expressar seus pontos de vista. A sugestão era arriscada, mas talvez fosse a única chance de encerrar aquele conflito de forma pacífica. Após discutirem os detalhes, concordaram em se encontrar no dia seguinte, em um terreno neutro, a pequena praça do povoado. Quando Eleonora partiu, Carlos expressou suas dúvidas. Acha mesmo que podemos confiar nela, pai? E se for uma armadilha? Antônio considerou a pergunta com seriedade. Vi sinceridade nos olhos dela, filho. E honestamente, que escolha temos? Não podemos viver escondendo redenção para sempre, nem em constante medo de represálias. Passaram o restante da tarde e a noite planejando como lidariam com o encontro. Juca, ao ser informado, ofereceu-se para estar presente como apoio, e eles aceitaram gratamente sua companhia. Na manhã seguinte, a pequena praça do povoado estava estranhamente vazia quando chegaram. Apenas uma figura solitária ocupava um dos bancos sob a sombra frondosa de uma antiga mangueira, o coronel Mendonça. Eleonora estava de pé ao seu lado, tensa mas determinada. Eles vieram, anunciou Antônio, enquanto se aproximavam cautelosamente. O coronel ergueu os olhos. Seu rosto, habitualmente arrogante, exibia um cansaço incomum. Havia algo diferente nele. Uma vulnerabilidade que Antônio jamais imaginara ver naquele homem poderoso. Ribeiro, cumprimentou o coronel sem o tom hostil habitual. Mendonça, respondeu Antônio, mantendo a formalidade. Eleonora tomou a iniciativa. Sugiro que conversemos como homens civilizados, sem ameaças, sem intimidações. Por um momento ninguém disse nada. O som de pássaros e o vento suave na folhagem preenchiam o silêncio entre eles. Finalmente o coronel falou, a voz mais baixa que o normal. Minha esposa me contou que conversou com vocês, que revelou certos detalhes do meu passado. Sim, confirmou Antônio. Sobre Dom Pedro. O nome do cavalo pareceu atingir o coronel como um golpe físico. Enrijeceu o corpo, os dedos apertando o encosto do banco. Nunca superei aquela perda, admitiu após um momento. Dom Pedro não era apenas um cavalo para mim. Era meu melhor amigo, o único que realmente me entendia. Havia uma sinceridade crua em suas palavras, uma emoção que parecia deslocada vindo de um homem geralmente tão frio e calculista. Quando vi seu cavalo, redenção, algo despertou em mim. A forma como ele corria, como respondia a você. Hesitou, buscando as palavras. Era como ver Dom Pedro novamente. E quando você recusou vendê-lo, mesmo por uma quantia considerável, fiquei furioso. Não podia aceitar perder aquele cavalo 2 vezes. Eu entendo mais do que imagina, respondeu Antônio, surpreendendo a todos com sua empatia. Redenção também não é apenas um cavalo para mim. Ele me trouxe de volta à vida quando eu estava perdido na solidão. Me reconectou com meu filho. Me deu um propósito. O coronel assentiu, como se pela primeira vez realmente compreendesse o que aquele animal significava para Antônio. O que vocês fizeram com o cavalo é admirável, reconheceu, olhando para Antônio e Carlos. Aquele santuário é algo especial, toca as pessoas. Um silêncio seguiu-se, não mais tenso, mas reflexivo. Era como se, em meio àquele conflito, tivessem encontrado um entendimento comum, um respeito mútuo nascido do amor por seus respectivos animais. Não quero mais o seu cavalo, Ribeiro, declarou finalmente o coronel. Minha obsessão quase me destruiu, e a outros também. Estou envergonhado das medidas que tomei. Olhou para a esposa, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. Eleonora me fez ver que estava tentando compensar um erro do passado cometendo novos erros. Isso nunca traria Dom Pedro de volta. E quanto aos homens que mandou à minha propriedade? Questionou Antônio, ainda cauteloso. Já foram dispensados, e pagarei por qualquer dano causado, assegurou o coronel. Estendeu a mão,
um gesto de paz incomum para alguém habituado a impor sua vontade. Tem minha palavra de que nem você nem Redenção serão incomodados novamente. Antônio observou a mão estendida por um instante, depois a apertou firmemente. Não eram amigos, talvez nunca fossem, mas haviam alcançado um entendimento que parecia suficiente. Na semana seguinte, Redenção retornou ao seu lar. A viagem da cidade grande de volta à fazenda foi tranquila, com o cavalo demonstrando visível alegria ao reconhecer o terreno familiar. Carlos e Antônio o receberam com emoção, gratos por terem seu amigo de volta em segurança. O Santuário Redenção reabriu suas portas imediatamente, agora com seu protagonista novamente presente. A história da disputa com o coronel, embora não divulgada em detalhes, só aumentou o interesse das pessoas. Visitantes de regiões cada vez mais distantes começaram a aparecer, atraídos pela história inspiradora do cavalo rejeitado que transformara tantas vidas. Com o tempo, o projeto cresceu além das expectativas iniciais. A sugestão de Carlos sobre oferecer terapia assistida com cavalos se concretizou, tornando-se um programa regular que atendia crianças com necessidades especiais, idosos em recuperação e até mesmo veteranos de guerra lidando com traumas. Quem diria que aquele real investido em um leilão renderia tanto? Brincou Juca, certa tarde, observando o movimento constante de visitantes. Antônio sorriu, contemplando Redenção e interagindo gentilmente com uma criança cadeirante. Nunca foi sobre dinheiro, Juca. Foi sobre ver valor onde outros não viam. O mais surpreendente, talvez, foi a visita inesperada que receberam cerca de 2 meses após o acordo de paz. O coronel Mendonça, acompanhado de Eleonora, apareceu num domingo tranquilo, sem anúncio prévio. Trazia consigo um jovem potro de pelagem negra brilhante. Este é Recomeço, apresentou o coronel, com uma formalidade que mal disfarçava seu orgulho. Filho de Furacão. Pensei que talvez pudesse fazer companhia à Redenção, se vocês aceitarem. O gesto pegou Antônio e Carlos de surpresa. Aceitaram o presente, comovidos com o simbolismo. Um recomeço, de fato, para todos os envolvidos. Nos meses e anos que se seguiram, o Santuário Redenção se consolidou como uma referência regional em recuperação e treinamento humanitário de cavalos. Carlos, que inicialmente planejara retornar à cidade grande, decidiu permanecer definitivamente, assumindo a gestão do projeto ao lado do pai. A experiência o transformara, revelando uma vocação que ele jamais imaginara possuir. O coronel Mendonça, por sua vez, canalizou sua paixão por cavalos de uma nova forma. Financiou a construção de um centro de resgate e reabilitação para cavalos maltratados, batizado de Dom Pedro, em memória de seu primeiro amigo. Em um gesto que surpreendeu a todos, convidou Antônio para ser consultor do projeto, reconhecendo sua sabedoria no trato com animais traumatizados. Numa tarde ensolarada de primavera, 5 anos após aquele leilão chuvoso, Antônio observava da varanda a movimentação no pátio da fazenda. Redenção e Recomeço pastavam tranquilamente no campo adjacente, enquanto um grupo de crianças participava de uma atividade terapêutica conduzida por Carlos. Pensando em quê, pai? Perguntou Carlos, juntando-se a ele após encerrar a atividade. Em como as coisas mudaram, respondeu Antônio pensativo. Em como uma decisão aparentemente pequena e insignificante pode desencadear toda uma série de eventos que transformam não apenas nossa vida, mas a vida de tantos outros. Carlos assentiu, compreendendo perfeitamente. Sabe o que mais me impressiona? Não foi só Redenção que teve uma segunda chance. Fomos todos nós. Eu reencontrei meu caminho. Você encontrou um novo propósito. Até o coronel, à sua maneira, encontrou Redenção. Antônio sorriu, observando Redenção erguer a cabeça na direção deles, como se escutasse a conversa. O cavalo que ninguém queria, comprado por um único real, havia se tornado um símbolo de esperança, de novas possibilidades, de valorização daquilo que os outros descartam. E talvez, pensou Antônio, essa fosse a verdadeira riqueza, não o valor material das coisas, mas o potencial transformador que existe em cada ser vivo, em cada relação, em cada gesto de confiança e amor.
Redenção relinchou suavemente, como se em concordância, e voltou a pastar tranquilamente sob o sol da tarde. Não mais um cavalo rejeitado, mas um exemplo vivo de que, por vezes, o maior tesouro se encontra justamente naquilo que todos os outros decidiram ignorar. Valeu cada centavo, murmurou Antônio, com um sorriso sereno. Cada centavo? Repetiu Carlos, arqueando uma sobrancelha. Pai, você pagou R$ 1 por ele. Antônio riu, colocando o braço ao redor dos ombros do filho. Exatamente. E esse foi o melhor investimento que já fiz na vida. Juntos, observaram o pôr do sol pintar o céu de vermelho e dourado sobre o Santuário Redenção. Um lugar que, assim como seu fundador e seu inspirador de 4 patas, havia encontrado seu verdadeiro valor não no preço pelo qual fora adquirido, mas no impacto que causara no mundo ao seu redor. Aquela história que começara com um gesto aparentemente irrisório em um leilão chuvoso, continuaria inspirando gerações, lembrando a todos uma verdade simples, mas profunda. O valor real de algo, ou alguém, nunca está na etiqueta de preço, mas no potencial de transformação que carrega dentro de si. E Redenção, o cavalo que ninguém queria, havia provado isso para além de qualquer dúvida.